Existe uma expressão que eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, vai ouvir falar hoje. É que diz que todos os caminhos levam a Roma. Você já escutou essa expressão? Todos os caminhos levam a Roma. E se tornou uma expressão popular que acabou tendo vários significados, mas a grande maioria não sabe o porquê que surgiu esta expressão. Essa expressão surgiu na Roma antiga por causa da rede de estradas romanas. Por incrível que pareça, o Império Romano ele construiu uma vasta rede de estradas que elas conectavam Roma a outras partes do Império. Há mais aí de 2000 anos, existia uma rede de estradas que cruzavam todo o Império, tornando a capital de Roma, o centro do mundo. Estradas bem pavimentadas para a época, eu diria até melhores do que muitas que nós temos no Brasil atual, para a época, elas levavam. E aí surgiu esta expressão: todos os caminhos levam a Roma. E é interessante que foi feito um mapa dessas estradas. E esse mapa, ou pelo menos um deles, existe até hoje. Esse mapa está guardado na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena. Está guardado esse mapa. Esse mapa é um documento histórico que comprova que todos os caminhos levam a Roma. E essa palavra, essa expressão, acabou sendo utilizada para vários outros tipos de assuntos, inclusive na religião, em que todos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Provavelmente essa expressão surgiu de todos os caminhos levam a Roma. Mas nós aprendemos, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele disse, lá em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo fez essa afirmação. E como é difícil hoje, numa sociedade em que nada é absoluto, tudo é relativo, pregar esta mensagem atual, que só existe um caminho para Deus, que é Cristo Jesus. A responsabilidade que nós temos numa sociedade que não é mais absoluta, que cada um tem a sua verdade, que tudo é relativo, mas a palavra de Deus continua ainda sendo a mesma. E o apóstolo Paulo, ele escreveu o livro de Romanos, no capítulo 6, aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 6, versículos 22 e 23, e eu quero fazer apenas uma introdução, por causa do nosso tempo, para que a gente não atrase nossa programação da manhã, falando sobre o mapa romano para o céu. Provavelmente não existe uma carta mais teológica do que o livro de Romanos. Não existe na Bíblia, todos os livros que foram escritos, não existe um livro melhor, teologicamente falando, e acredito que passava isso na cabeça de Paulo. Paulo, como um estudioso, conhecia provavelmente esse mapa romano, e se você estudar o livro de Romanos realmente, ele é um mapa para o céu. Estudando o livro de Romanos, com a atuação do Espírito Santo de Deus, não tem como errar o caminho do céu. Paulo, com certeza, escrevendo para aquela igreja em Roma, para aquela cidade onde todo mundo se encontrava,
onde há 2000 anos atrás ainda não existia uma verdade absoluta, pois é Cristo Jesus ali, naquela época, que leva a esta verdade absoluta. Paulo ali começa a pregar contra esse relativismo. Ele começa a pregar contra isso ali, seguindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Completamente contrário a toda a sociedade vigente, chega um homem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do homem, o Filho de Davi, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregando algo absoluto, pregando um único Deus, uma sociedade politeísta, mas ele prega um único Deus. Passado 2000 anos atrás, voltamos aos mesmos desafios de pregar uma verdade absoluta. Não existe outra verdade. E esses versículos, eles nos falam exatamente isso. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23 nos falam assim: mas agora que fostes libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E o resultado é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Paulo aqui, ele nos fala desses 4 passos para que uma pessoa possa ir para o céu. Primeiro passo, ele diz, primeiro passo para o céu é a libertação. Mas agora que fostes liberto do pecado. Segundo passo para ir para o céu é a transformação. Agora nós somos libertos do pecado e somos transformados em escravos de Deus. O escravo não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Depois, Paulo coloca que para sermos escravos e fazermos a vontade de Deus, o terceiro passo para o céu é a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Santificação é aquele que se separa para seguir a Deus como escravo, fazendo a vontade do seu Senhor. E finalmente, o quarto e último passo para o céu, a salvação, que é o resultado dos passos anteriores à vida eterna. Primeiro, você precisa ser liberto da sua vida sem Cristo Jesus. Depois, você precisa deixar Cristo Jesus te transformar. E essa transformação só acontece por uma busca através da santificação. E finalmente nós chegamos à conclusão, a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não, está muito fraco, irmãos. Amém. Essa é a certeza que nós temos, essa é a única certeza que a palavra de Deus prega, essa é a certeza que nós temos que crer. Por isso, a necessidade de nós ensinarmos os nossos filhos, de nós ensinarmos as nossas crianças as sagradas escrituras. Porque se nós não ensinarmos, o mundo irá ensinar.